Hoje eu trouxe um convidado super especial, Keiler Carvalho Rocha, professor Keiler. O professor Keiler do Departamento de Finanças da USP e também do Departamento de Finanças do Mackenzie. Ele tem mais de 60 anos de história de mercado para compartilhar com você, que está nos acompanhando aqui no Diário de um Banker. Essa narrativa começou na década de 60, quando ele era advogado, estudante de economia na USP. Depois a gente seguiu para o Grupo AGA, depois a gente foi para o Investbanco, onde ele trabalhou com o Roberto Campos. Ele foi para o Grupo Votorantim, depois teve a grande jogada da vida dele no Grupo Agroceres, quando ele fez a recompra dos Rockefellers, ele fez o IPO da empresa, depois ele participou da debenture da Agroceres e saiu em 1987, 10 anos antes da Agroceres ser vendida para Monsanto. Então a história do professor Keiler em mercado de capitais é incrível. Um ano depois ele foi ser diretor de mercado de capitais do Banco Central. E aí ele tem mais algumas histórias para contar para a gente, inclusive a criação do papel, né, do cargo de agente autônomo de investimentos. Foi lá o Dr. Keiler no governo Sarney. Então essa jornada incrível, imperdível, agora no episódio de Diário de um Banker. Hoje estamos com Keiler Carvalho Rocha. Ele é conhecido como professor Keiler, né? Ele trabalhou como professor no Mackenzie, professor do Departamento de Finanças da FEA, onde ele coordenou vários projetos acadêmicos, vários doutorados, vários mestrados, tem uma produção acadêmica incrível, mas antes disso tudo, o professor Keiler teve uma carreira importante no mercado financeiro, no mercado empresarial, foi diretor do Banco Central. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do professor Keiler. Tudo bom, professor Keiler? Tudo bem. Uma satisfação estar com você aqui. Você é uma grande referência para mim. Você sabe que a primeira ação que eu ganhei na minha vida foi uma ação da Agroceres. Eu lembro vividamente, eu devia ter uns 8, 9, 10 anos. Eu estou calibrando pela casa que eu morava. Então meu pai chegou à noite e trouxe um pedaço de papel e mostrou uma ação da Agroceres. Eu achei aquilo lindo, né? Peguei aquela ação, achei maravilhosa. Filho, quando você tiver 18 anos, essa ação deve valer um carro. Fui dormir feliz da vida, professor. Eu tinha um carro, né? Eu tinha, né? Ia demorar 10 anos, mas eu não podia dirigir antes disso. Então fui dormir com um carro, né? Ganhei um carro do meu pai. No dia seguinte, a ação não estava mais lá, eu tinha deixado em cima da mesa, nunca mais vi a ação. Meu carro, ó, voou. Mas eu sei que você participou desse IPO, né, dessa emissão dessa ação, e eu queria ouvir um pouquinho dessa história. Então você começou lá no frigorífico Ângulo, você passou pela fábrica de aço paulista, criou sua DTVM, vendeu sua DTVM, entrou no Banco Halles, depois Investico com o Roberto Campos, Grupo Votorantim, onde você saiu da Nitroquímica, foi para o Cimento Itaú, Grupo Agroceres, lá em 1980, onde você ficou quase 10 anos para ir para o Banco Central, onde você encerrou sua carreira profissional e aí começou como consultor, como assessor e seguindo a sua carreira de professor, que foi uma carreira importantíssima. Esqueci de alguma coisa? Não. Tá certo? Tá certinho. Fiz a lição de casa, gente. Você acha o quê? Mestre Keiler, você acompanhou a evolução do mercado de capitais no Brasil. São mais de 60 anos acompanhando esse mercado, inclusive como diretor do Banco Central de mercado de capitais. Como foi a transformação desse mercado? Foi enorme. Quando eu comecei, minha primeira visita à Bolsa de Valores, né, era um sistema chamado de Corbeil. As ações, os corretores ficavam todos em volta de uma mesa, né, e as ações eram chamadas em ordem alfabética. Como que chamava esse sistema? Corbeil de flores, né? Corbeil. Porque o sistema era... ficava um representante da bolsa no meio e ia chamando cada ação. Tá. E chamava a ação, digamos, Aços Vilares. Aí todos que iam comprar ou vender se manifestavam e assim ia sucessivamente até o final da lista, né?
acabava essa operação, acabava o pregão. E depois, em virtude do crescimento do mercado, a ação passou a ter 2 etapas. Uma primeira etapa, que era a Corbeil com a chamada mais rápida das ações, havia poucos negócios, e depois as operações passavam para os postos. Havia uma lista de ações para cada posto e os que quisessem vender ou comprar iam nesses postos e as operações iam sendo realizadas. Depois a evolução veio com ele, nessa ocasião os valores eram colocados à mão numa pedra, né, num quadro negro enorme, né, era colocado lá. Então era um processo muito artesanal, muito lento de transformação. E era um berreiro enorme, né, uma gritaria tremenda de todos os operadores para comprar e vender e tal. Depois se foi evoluindo com a eletrônica e passou a ser através de terminal eletrônico. E com isso foi desaparecendo o sistema de postos e passou a ser eletrônico, como ainda é hoje, em que as ofertas de compra e de venda são colocadas no painel e as pessoas podem operar, né? Comprar e vender. E agora evolui mais ainda, porque agora cada pessoa pode comprar diretamente no broker, né? Home broker. E antigamente não, é só através da corretora e do seu preposto. Agora já pode fazer a operação direta, né? É claro que sempre tem uma corretora por trás, que será a responsável pelos recursos, a transferência dos recursos. Naquela época também, as bolsas, eram várias bolsas no Brasil. Havia a Bolsa de São Paulo, a Bolsa do Rio de Janeiro, que era a principal, havia em Santos, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Salvador, em vários lugares havia bolsas de valores. E o sistema, por ser muito primário, né, fazia com que cada uma negociasse independentemente da outra. Então acontecia, e isso era muito utilizado, né, de estar com uma ação com um preço no Rio e outra com um preço em São Paulo diferente. Então apareciam logo os arbitradores que vendiam no mercado que estava mais caro e compravam no mercado que estava mais barato. Mas para fazer isso precisava ter estoque de ações nas duas bolsas. Você só podia vender naquela que você tivesse ação presente, né? Então eram poucos que podiam fazer esse traquejo, né? E principalmente as bolsas do Rio eram muito mais empresas do governo, né? Como o Banco do Brasil, Petrobras e até Vale do Rio Doce, etc. Enquanto que São Paulo eram mais empresas de médio tamanho, maior porte e industriais. Também isso mudou. E com a evolução do mercado, começaram a aparecer uma série de pessoas que faziam operações, vamos dizer, de ganho rápido de dinheiro. E surgiu uma pessoa chamada Narras, que operava maciçamente, comprando e vendendo para si próprio, e fazendo com que o preço da ação valorizasse ou desvalorizasse, conforme era o seu interesse. E como faltava capital, ele conseguiu obter esses recursos junto à bolsa, vendendo. A operação era de 3 dias, passou a ser de 5 dias, então você tinha um prazo de 5 dias para liquidez do papel. Então com isso ele vendia o papel comprado e recebia mais recursos para girar. Então São Paulo ficou insatisfeito com esse procedimento e bloqueou o NAV de São Paulo. Ele então foi para o Rio. E no Rio ele começou a fazer todos os tipos de operações e isso acabou gerando a quebradeira dele e do Rio, porque ele operou e não tinha como pagar, né? E com isso o Rio viu que aqueles papéis todos que estavam a ser vencidos em 5 dias ficaram sem liquidez, sem pagamento. Então isso quebrou a Bolsa do Rio. E aí São Paulo passou a ser a primeira bolsa do país. Então o mercado mudou demais nesse período todo. E como é que funcionava ter tanta bolsa diferente? Isso é uma coisa que... Então, cada um trabalhava por si. E não devia ter volume, né? O volume era pequeno, né? Não era grande. Foi crescendo. O Brasil também passou por muita mudança, né? Nessa época, o ministro Delfim Neto mudou a legislação e a bolsa que era de corretores vitalícios passou a ser de corretoras pessoas jurídicas e mudou todo o sistema de bolsa. Então isso houve uma melhora no processo, né? Os corretores
titulares que passaram a ser titulares das pessoas jurídicas. Então, houve uma passagem desta forma. Mas depois eles podiam vender a pessoa jurídica, etc. E aí foi criado também o Banco Central, que não havia. E o Banco Central passou a controlar também esta área do mercado de capitais, né? Então, o Brasil passou por uma transformação muito grande. Nova lei de cidades anônimas, Banco Central, mercado de capitais também na área financeira. O governo entrou com títulos chamados obrigações reajustadas do Tesouro Nacional, que eram corrigidas pela inflação. Eu lembro disso. Então, e assim foi havendo mudanças em várias áreas, o Brasil se transformando de um país, vamos dizer, antigo para um país mais moderno, né? Era ONTN? O ORTN. Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. ORTN. Tinha o OTN também. A OTN não era corrigida. E a ORTN era corrigida. Isso foi o Roberto Campos, o que liderou esse processo de correção. Foi criado o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, enfim, foi criado o BNH, Banco Nacional de Administração. Então foi feita uma série de modificações estruturais importantes no país, né? E a obrigação reajustável era uma forma que o governo tinha de obter empréstimo e garantir. Inicialmente era garantido pela correção monetária da inflação ou do dólar, a que fosse maior. Então todo mundo passou a querer emprestar para o governo, que tinha esse... É bom isso daí, hein? Então, era muito bom, né? E o processo foi crescendo, né? E aí as empresas passaram também a lançar os seus títulos. Havia na lei a debênture, mas que era muito pouco usada. E aí passou a ser usada e indexada. Porque o grande problema do empréstimo de longo prazo era a falta do indexador, né? Então, os juros fixos num país inflacionário não dava certo, né? Então, com isso, resolveu-se o problema de indexador. E nessa época, quem eram os grandes bancos do mercado? Bancos estatais, né? O Banco do Brasil. Mas eles faziam IPOs? Não faziam não. O Bradesco era um dos principais, mas o Bradesco também era uma criação, vamos dizer assim, de pessoas mais antigas. E, portanto, não era muito moderno, não. O Itaú é que veio sendo um pouco mais moderno, tinha o Unibanco, tinha outros bancos que estavam mais que bancos de investimentos, né? Bancos de investimentos foram criados também nessa época, né? Certo? Então, surgiram várias alternativas. Os bancos de investimentos eles estavam livres de fazer empréstimos de longo prazo. E, para isso, precisava captar a longo prazo. E a forma de captação era certificado de depósito bancário. Né? E certificado de depósito bancário, CDB, que todo mundo conhece. CDB. E recibo de depósito bancário. Mas esses tinham também o problema, de era um prazo de 6 meses. Então, como é que você podia fazer um empréstimo de longo prazo captando a 6 meses? Então, isso criava um problema. E no exterior, havia a possibilidade de fazer financiamentos, mas pela LIBOR. Quer dizer, era LIBOR mais juros, né? Chamados spreads. Então, as empresas que tinham possibilidade de, por seu porte de dinheiro ao exterior, faziam a compra, o lançamento de títulos, né? Hoje chamamos bonds, mas eram títulos de longo prazo, mas indexados em LIBOR mais juros. LIBOR é a taxa do interbancário britânico. Olha só, a referência era europeia, não era dos Estados Unidos. Não, London Interbank Offered Rate é o nome da taxa, né? Então, com isso, a empresa corria um risco sério, porque se a LIBOR subindo, ela tinha um aumento da taxa de juros, né? Podia subir e cair. Então, ela ficava com o risco da variação da taxa no longo prazo, né? Então, e que ano que é isso, mais ou menos? Isso foi desde a 64 para cá, né? Quer dizer, foi crescendo, quer dizer, não tem uma data marcada. 64, com a Revolução, é que houve esses crescimentos generalizados, né? Certo? De mudança de estrutura. E antigamente também, a pessoa ir para o exterior, no Brasil, era considerado um crime, né? Isso também desapareceu. Então, hoje as pessoas podem ir para o exterior, aplicar, meter dinheiro, etc. E na época inicial, era quase que um crime. Que você tinha um movimento muito nacionalista nessa época, né?
Não, o Brasil sempre foi um país muito fechado, né? Fazia um pouco de exportação e importação sempre com um imposto alto para proteger a empresa nacional. Ele sempre foi um país muito fechado. E até hoje ele é um país ainda fechado, né? Não está ainda tão aberto como poderia, né? Uhum. Mas já começou a abrir, né? Então o Banco Central foi um dos líderes disso, né? Então, 64 foi a grande mudança. Aí a gente, ao longo dos tempos, criou o Banco Central, criou a forma de captação do governo, a gente começou a usar melhor a debêntures, que agora tinha um indexador. E nessa época as empresas listadas eram especialmente as estatais. Além das estatais, eram poucas outras empresas. A gente falou da Clipper, que está aqui na minha parede, aqui em casa, a gente falou da Grosseries, aqui nos bastidores. Grosseries não era, né? Veio bem depois. Muito depois. Como é que fazia para fazer um IPO nessa época? Era muito pouco, né? Quase sempre a empresa que fazia aumentos de capital, né? E a entrada na Bolsa era a Bolsa que regulava, né? Não havia CVM, que também foi criada depois. Né? Então a Bolsa é que autorizava a abertura do capital. Eu ia lá, fazia a abertura do capital. Não era ainda esse... Mesmo porque o mercado também não era favorável, quer dizer, não havia muito comprador de ações, né? Então era mais uma operação muito limitada em número de aplicadores, né? E me fala um pouco do nascimento do mercado de opções, de derivativos aqui no Brasil, porque... Então isso veio muito depois, né? Com a mudança das cidades anônimas e principalmente trazendo esse crescimento do mercado de capitais, banco de investimento, corretora de valores, distribuidoras, esse novo mercado com CVM, etc., acabou trazendo também dos Estados Unidos o mercado de opções. E aí começou a ser, vamos dizer, ajudado pela Bolsa de Valores a liquidez desse mercado, né? A Bolsa fomentou esse mercado. E tal, né? Certo? E as pessoas não entendiam muito o que era uma opção, né? Então, o difícil tinha que ser o papel educativo, mostrar que a opção, um derivativo, que tinha suas razões, suas vantagens, né? Então, aos poucos, o mercado foi crescendo. E isso foi no meu tempo da Grosseries que nós começamos a operar esse mercado com certa força. Então foi na Grosseries que você começou a fazer um movimento de tradear opções. Exato. Porque não havia esse mercado muito forte. Né? Então eram poucas as empresas que tinham opções e assim mesmo não ofereciam a mesma liquidez para que elas funcionassem. Né? Então, isso foi na década de 80. Obviamente a legislação de opções já existia, mas ninguém negociava. O pessoal não entendia o que era opção, né? É um derivativo que tinha que ser trazido ao mercado com um certo treinamento do usuário, né? Então ficava difícil e também a liquidez não era muito grande, né? Então o mercado de capitais brasileiro, no caso de ações, sempre foi muito primário, muito pequeno, né? Então foi crescendo aos poucos, né? Então até hoje ele é pequeno, né? Do ponto de vista popular, mercado, por exemplo, o pessoal gosta de renda fixa e de imóveis, dificilmente gosta de ações. Então está crescendo. Hoje em dia o pessoal gosta mesmo das bets. Você sabe que são mais de 35 milhões de usuários de bets no Brasil. O brasileiro ele gosta de ganhar dinheiro sonhando, né? Então ele pensa que apostando era na loteria esportiva, tanto que foi proibido no Brasil o jogo, né? Porque o brasileiro gostava de jogar e perdia tudo, né? E como está acontecendo agora também, essas bets, tem gente perdendo todo o seu patrimônio apostando, achando que vai ganhar. Mas é o risco do jogo, né? Mas aí vamos voltando para o mercado de capitais. Então a gente tinha a Bovespa, que era a Bolsa de São Paulo, que ganhou destaque depois que a Bolsa do Rio quebrou. A gente tinha a BMF, aqui em São Paulo também. E aqui tinha duas, tinha a BMF e tinha a Bolsa de Mercadorias, certo? Depois, mais adiante, bem mais tarde, a BMF comprou a Bolsa de Mercadorias e fundiu.
E depois a Bovespa comprou a BMF. Não, Claro. elas já nasceram meio juntas já, né? Já eram interligadas, né? Tá bom, tá bom. Bom, muito, muito bacana. Aí depois a gente teve quase que uma época de ouro, né, nos anos 2000, que você tem uma revisão da lei das SAs, Isso. que mudou a proporção de ONPM. Você teve uma mudança tributária, que não penalizava mais o dinheiro internacional vindo do Brasil. Nem a Bolsa, o ganho na Bolsa era isento. Ah, tá bom. Você tem a criação do novo mercado. A criação do mercado foi em 2000. Bem mais tarde, é. Só que demorou um pouquinho para pegar. E... Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O mercado de capitais brasileiro era formado por empresas quase sempre familiares, né, que cresceram. E, evidentemente, a família não tinha condições de aumentar o capital e manter o controle da empresa. Então, surgiu a ação preferencial, que dava preferência no recebimento de dividendos, preferência na liquidação da empresa. Mas era uma preferência muito pequena, né? Muito frágil. Né? Frágil. Mas, enfim, era a maneira que foi encontrada no Brasil para aumentar o capital da empresa. Então, as empresas sempre aumentavam o seu capital em ações preferenciais, né? Para o controle ficar na mão das ações ordinárias do controlador. Mas esse benefício, ele era para o controlador. Só que o maior acionista de ações na Bolsa era o governo. Bom, também, mas não só o governo, né? Havia os fundos, né, que aplicavam, e as pessoas que tinham algum interesse de ganhar o crescimento da empresa, né? Então, isso criou um problema que diferenciava o mercado brasileiro do mercado americano. No mercado americano, as ações são todas ordinárias, tem muito pouco preferencial. E aqui era o contrário, tinha só preferencial e muito pouco ordinária. E a ordinária tinha pouca liquidez, porque era o controle ficava na mão dos proprietários que não vendiam. Exato. Então, nem interessava comprar ação ordinária porque você ficava com pouca liquidez. Então, a ação preferencial foi crescendo. Na reforma que foi ocorrendo, surgiu o novo mercado, a ideia era acabar com a ação preferencial e criar a ação ordinária. Então, foi criado 3 etapas no mercado, no novo mercado, sendo que a mais importante era sem ações preferenciais, com ações ordinárias. Mas ficava muito difícil a passagem, porque o grupo controlador não queria perder o controle e não podia. Aos poucos foi se ocorrendo. Hoje nós já temos uma predominância de ações ordinárias na Bolsa, né, com direito à volta e tudo mais. E ainda assim, há empresas que têm as duas ações cotadas com uma diferença de preço pequena. Por exemplo, Petrobras, ela tem ação ordinária e ação preferencial. A ação ordinária e preferencial pagam o mesmo dividendo, embora a lei permita que a ação preferencial tenha uma vantagem de dividendo. E o tag along, que é a possibilidade de, quando vender a empresa, do comprador ser obrigado a pagar para todos o mesmo valor que ele pagou para comprar o controle. Bom, a Petrobras não tem tag along, ela nunca será vendida, porque ela é do controle da União. O dividendo é igual. Então não existe razão nenhuma para a ação ordinária valer mais que a preferencial. Não. Mas vale. Por quê? Porque nos Estados Unidos a ação ordinária é mais negociada que a preferencial. Então valoriza lá, valoriza aqui, por arbitragem. Então o resultado, a ação ordinária da Petrobras vale 10%, 8% mais do que a preferencial. Já no Itaú, e no Bradesco, já não é o mesmo, tá certo? A ação ordinária não tem vantagens de preço sobre a preferencial e também não tem vantagens de distribuição de aumento de dividendo preferencial previsto no estatuto e da ordinária não. Enfim, há pequenas nuancezinhas de empresa por empresa. Então, hoje nós temos esse crescimento das ações preferenciais na Bolsa, que é muito mais interessante. Né? Claro. Ações ordinárias. Sim. Ações ordinárias. Para a ação preferencial pagar um dividendo preferencial maior do que o da ordinária, isso aí tem que estar previsto em estatuto. Isso. São pouquíssimas empresas que têm isso previsto em estatuto. Não. Quando você lança a ação preferencial, você já tem que estabelecer qual é a preferência. Exato. Então você já tem que colocar ali que a preferência será, digamos, de 8%. A única que eu me lembro de cabeça é a Comgás. Eu tenho certeza que tem outras. Muitas. Todos tinham que pôr isso no estatuto. Né? Qual é
duas coisas: qual é a distribuição de dividendo e qual é a preferência da preferencial. Depois, com o surgimento das modificações da legislação e do tag-along, a preferencial passou a ter algumas vantagens possíveis, né? Inclusive a do tag-along, né? O comprador tem que pagar para todos o mesmo valor. Mas a vantagem mesmo seria a ação ordinária, né? Que seria ação com direito a voto e com todos os direitos, né? E o dividendo deveria ser distribuído de acordo com a rentabilidade da empresa. Se a empresa tiver mais lucro, distribui mais; se tiver menos lucro, mais, igual para todos, né? Tá certo? Essa preferência, como eu disse, foi um chamariz para estimular alguém a ficar sem participar do controle, recebendo um rendimento um pouquinho maior. Mas nada impedia que a ordinária pagasse a mesma coisa que a preferencial. Podia colocar no estatuto que a ordinária, quem vota também no estatuto, a distribuição de dividendos são os acionistas ordinários, né? Eles podem estabelecer um dividendo extra, né? Então, essa garantia de que a preferencial vai ser mais que a ordinária não existe. Muito bom. Em alguns segundos, a gente vai falar um pouco sobre carreira. Se esse é um assunto que te interessa e você ainda não decidiu o que você quer fazer no mercado financeiro, leia De Cabeça no Mercado Financeiro: 6 passos para se tornar um banker. São 2 metades. A primeira vai te ajudar a escolher a sua carreira, passar nos processos seletivos. A segunda metade vai te ajudar a entender cada uma das diferentes opções de carreiras no mercado financeiro. Vale a pena você consultar. Esse livro vai te ajudar bastante. Professor, vamos falar um pouco agora sobre carreira, né? Como é que o mercado financeiro se desenvolveu ao longo do tempo. Então, minha pergunta para você é a seguinte: o perfil dos profissionais do mercado financeiro mudou nesses últimos anos? Mudou brutamente, né? Tremendamente. O mercado, as empresas cresceram muito, e antigamente o diretor financeiro era o contador promovido a diretor financeiro. Então era um tratamento muito orgânico, né? Muito interno, né? Mais para cuidar dos resultados, lucro, juízo e tributação. Aos poucos, o diretor financeiro foi assumindo mais funções e passou a ser não só diretor financeiro para aplicar recursos, obter empréstimos e cuidar da área contábil, mas também da área tributária e ser um coadjuvante do executivo principal, né? Então isso foi aos poucos, foi crescendo. Hoje o diretor financeiro tem um papel relevante na empresa, porque ele cuida não só da parte interna, mas também da parte da empresa e vamos dizer, negociador com o presidente, com os demais departamentos. Quer dizer, ele tem que envolver-se na área de marketing, na área de informática, que não havia, que surgiu. E essa área de informática hoje está transformando tudo, né? Então a inteligência artificial vai transformar a área financeira. Então, veio crescendo aos poucos e agora vai explodir, né? Então a inteligência artificial vai ser realmente uma revolução na área financeira. E você é um dos membros do IBEF, né, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o segundo ganhador do prêmio Equilibrista, certo, que é o prêmio máximo dos CFOs do mercado brasileiro, então um precursor, e você acompanhou esses prêmios sendo dados todos esses anos. Sim. Então, o que mudou no perfil do profissional? Você consegue me descrever, enxergar a formação, a desenvoltura, como isso aconteceu? É o que nós estamos dizendo, o crescimento das empresas e o crescimento da área financeira foi exigindo pessoas mais preparadas para ocupar essa área, né? Então, o executivo de finanças passou a ser um homem multifacetário, né? Ele não só tem que entender de finanças, nas receitas e despesas financeiras, né? Empréstimos, etc., nas exportações, nas importações, na área contábil, na área de auditoria e também no relacionamento com os demais departamentos, em especial o de marketing, de informática, e ser um ajudante próximo e orientador do CFO, do CEO, CEO. do presidente da empresa. E
não pode tomar decisões sem ouvir o executivo de finanças, porque senão ele pode estar tomando uma decisão de investimento que não vai ter capacidade de manter, ou decidindo fazer um aumento de prazo de vendas que vai exigir mais capital de giro. Enfim, todas as decisões estão ligadas. E ele passou a ser o meio de campo da empresa, né? Então, todas as bolas passam por ele, né? Quer dizer, ele é o meio de campo ali que tem que ser, vamos dizer, junto aos demais. E com isso, os equilibristas passaram a ser pessoas que se destacam exatamente por esse relacionamento interno e externo da empresa. Então mudou muito. Então hoje nós temos, inclusive, são escolhidos 2, 3 principais executivos do ano pelos associados e postos em votação. São os finalistas. Os finalistas. E todos eles são campeões. Mas só um vai ser eleito, né? Tá certo? Mas são, geralmente, quando a gente vê o currículo e a linha de trabalho desenvolvida por eles, a gente fica admirado, porque são pessoas realmente com grande potencial e grande desenvoltura. E nos últimos anos as mulheres estão aparecendo nessa lista? Também não. As mulheres estão aparecendo em várias áreas, né? Estão crescendo. Quando eu entrei na faculdade de Direito, não havia quase mulher, era uma minoriazinha. Hoje é a maioria. Na economia também. Quer dizer, então, as mulheres estão crescendo não só na área universitária, mas também na área executiva. Né? Então, hoje nós encontramos mulheres como presidentes de empresas no mundo inteiro, em grandes empresas. Né? Então, hoje está mudando muito. E que conselho você daria para um jovem que está na faculdade e ele tem essa ambição, quero ser CFO? O que você acha que ele tem que fazer hoje? Onde ele tem que mirar? Bom, em primeiro lugar, ele tem que se preparar. Né? Quer dizer, a cultura, a informação é importantíssima para ele ocupar essas posições. Né? Se a pessoa não for bem informada, ela vai fracassar. Então, ela tem que estar bem informada. Para isso, ela precisa estar sempre lendo, estudando, acompanhando os acontecimentos. E, se além do curso superior, tem que fazer um pós-graduação para poder ficar bem informado a respeito disso. E depois a prática, né? Porque em administração, principalmente na administração financeira, a parte teórica é muito importante, mas a parte prática é decisiva. E o Brasil nem sempre acompanha os Estados Unidos. Quando se chega na parte teórica, vem muito livro do exterior, tal, etc. Né? Mas quando chega no dia a dia, né, é muito importante que a pessoa acompanhe os acontecimentos e saiba o que está acontecendo para poder tomar uma decisão adequada e correta. Por exemplo, vamos dar um exemplinho simples. Ele vai fazer uma aplicação financeira dos recursos da empresa. Ele tem que saber qual a diferença entre um pré-fixado, um pós-fixado e que tipo de pós-fixação escolher. Vai escolher o IPCA, vai escolher um CDI e com mais juros. Então, esse conhecimento prático não está nos livros. Não. Tem que estar no relacionamento e na operação da execução financeira. Ficou interessado no Investment Banking, né? Eu sei, estou de olho. Então, faz o curso de entrada em Investment Banking. Esse vai dar uma pincelada geral. Quer alguma coisa com mais profundidade? Faz o curso de Valuation. Esse é um curso denso, pesado, até projeção. Quer uma coisa mais aderente à realidade, uma simulação de Investment Banking? Aí você tem que fazer um Investment Banking Bootcamp. Securato, na verdade, estou interessado em M&A. Aí já é outro curso, M&A avançado. Tudo que você precisa saber sobre M&A. Você quer treinar transação, aí você tem que fazer Investment Banking avançado. A gente faz um case de M&A e você vai terminar no DCM Edition fazendo funding desse M&A, ou no M&A Edition fazendo o M&A Pitch Book, Research Edition fazendo o relatório de research sobre a transação. Ficou meio confuso. Não tem problema, me pergunta que eu te ajudo. Professor Kay, nesse capítulo nós falamos sobre transações relevantes que aconteceram no Brasil. E eu queria muito que você falasse um pouco da Agroceres, que você ficou de 1980 até 1987, a Agroceres que debutou no mercado de capitais nessa época, no seu comando, depois teve todas as operações de derivativos. Me conta um pouco dessa história. Isso, a Agroceres foi uma empresa fundada por Secundino São José, que era professor da Faculdade de Viçosa, de Minas Gerais, e que havia feito um curso de mestrado nos Estados Unidos, em que aprendeu a técnica do milho híbrido. Ele trouxe para o Brasil essa técnica. E
junto com outros professores de Viçosa, montaram a AgroSéries, uma empresa nacional dedicada à produção de sementes híbridas, que era desconhecida pelos agricultores. Então, eles começaram a fazer a venda através de uma experiência prática. Pediam para o agricultor separar uma área da fazenda, eles usavam a semente híbrida, e depois o agricultor, verificando o resultado daquela produção híbrida com a semente de paiol que ele tinha, verificava que era muito mais interessante. E com isso começaram as vendas a crescer. Só que isso exigia muito capital de giro, né, e muitos recursos. E não havia crédito rural, não havia nenhum financiamento para essa atividade. Então, a empresa foi ficando sem possibilidade de crescimento, porque o país é grande e rural, né? Então, ele usou todos os recursos que ele tinha disponível e também dos familiares e aí chegou no fim da linha. Nesse ponto, ele foi a um congresso internacional, encontrou-se com Nelson Rockefeller e, em conversa com ele, explicou que o capitalismo no Brasil tinha essa dificuldade financeira, né, de crescimento. O Rockefeller se propôs a ajudar a AgroSéries e entrou com um aumento de capital e pôs o recurso necessário, ficando com 65% do capital da empresa. Mas não exigiu nada da empresa, a não ser que tivesse auditoria externa e balanço em dólar. Essas duas decisões foram muito importantes para a vida da empresa, porque ela se obrigava a ter uma contabilidade bem arrumada, em virtude da auditoria, e também o balanço em dólar mostrava os efeitos inflacionários decorrentes. E a empresa foi crescendo desta forma. Até que chegou uma hora que o grupo Rockefeller estava sofrendo alguns problemas internacionais, em Cuba, por exemplo, ter perdido as empresas que eles tinham lá, e resolveram então vender a participação no Brasil. O grupo minoritário, que era fundador e administrador da empresa, resolveu adquirir, só que não tinha recursos para tanto. Então me chamaram para ser o diretor financeiro da empresa com essa função principal, de cuidar da compra, do controle da AgroSéries. Então, só para entender. Então, o pessoal chegou e falou: oi, Keller, tudo bom? Nós temos aqui 35% da empresa e a gente quer comprar os outros 65%, mas nós não temos dinheiro. E aí você vem aqui resolver isso para mim. Foi só isso. Não foi tão frio assim. Né? Eu fui contratado para ser o diretor financeiro da empresa, para desenvolver a empresa. Mas aí, sutilmente, vieram falar desse problema. Né? Mas já era diretor da financeira da empresa. Entendi. Então, eu peguei, fui tentar resolver o problema e o único grande grupo financiador que existia no Brasil era o BNDES. Certo. Então, eu fui no BNDES, através do BNDESPAR, e consegui o apoio deles, porque era uma empresa nacional, produzindo uma semente importante no mercado brasileiro, que é o milho, né? E que merecia ter um apoio de nacionalização. Então, a BNDESPAR concordou, aprovaram, isso teria que ser feito via aumento de capital na holding da empresa, para poder comprar o controle da outra empresa. Só que o BNDES não podia pôr todo o capital na holding como empréstimo. E então ele estimulou a criação de uma nova holding. Então conseguimos montar uma outra holding, usando uma empresa que já existia, porque não havia tempo hábil para se montar uma nova empresa, que era muito demorado naquela época, construir pessoas jurídicas, né? Então usamos uma pessoa jurídica que eu já tinha para ser a holding da holding. Aí o BNDES usou um programa chamado FINAC, que era financiamento do mercado de capitais, né? Era PROPAC, eram dois programas, o PROPAC e o FINAC. O BNDES financiava, emprestava o dinheiro para aumento de capital. Né? E o PROPAC era público e o FINAC era privado, era para empresas privadas. Então ele emprestaria o dinheiro para a holding e subscreveria o aumento de capital, né, em ações. E a outra ele entraria direto na compra da participação acionária. Então, com isso foi montado esse esquema financeiro, né, para resolver o problema do recurso necessário para comprar os 65%. Aí veio a segunda parte, que era negociar com os vendedores, né, que era a IBEC. E na negociação com eles, eu propus comprar não a AgroSéries, mas a holding da AgroSéries, que era a IBEC, né, que era dona da AgroSéries e da
Arboracres, que eram as empresas, comprometendo a devolver a Arboracres para eles depois de feita a operação. Né? Acabamos não devolvendo, acabamos eles concordando e nós ficamos com a Arboracres também. Aí compramos fechamos o preço pelo valor líquido, em dólares, tirado do imposto de renda. Terminada essa operação, eu fui para Brasília, no Banco Central, consegui o aumento de capital da IBEC, para com isso diminuir o esforço do imposto de renda. Né? E o BNDES liberou os recursos e disse, eu não coloco mais nenhum tostão, esse é o valor total. Então, se houver desvalorização cambial, você que se vire. Eu fiquei apavorado, fiquei correndo lá em Brasília para conseguir fazer isso, enquanto o dinheiro ficava aplicado no overnight, que era um sistema de aplicação diária que havia naquela ocasião. Tive sucesso, consegui o aumento de capital, reduzi significativamente o aspecto tributário do imposto de renda, com isso diminuiu o valor líquido e conseguimos efetuar a compra, havendo então uma sobra decorrente dos juros da aplicação desse dinheiro durante aquele período, além da diferença de preço. Então, com isso, foi uma operação muito bem sucedida e conseguimos. A segunda parte foi colocar essas ações na Bolsa no mercado de capitais. Aí eu saí explicando a empresa, porque era uma empresa rural, produtora de sementes, que era desconhecida no mercado bursátil de São Paulo, do Rio. Ninguém conhecia esse tipo de atividade. Né? Então, eu queria pegar daqui. Então, você está num momento que os fundadores da Agroceres recompram o controle da Agroceres do Rockefeller com o dinheiro do BNDES Par. Isso, e com as ações dele também, né? As ações também foram integradas, todos os 35% foram para a holding. Tá bom. Cada um tinha ações nome próprio. Aí todos participaram do aumento de capital via ações. Tá bom. E o BNDES via dinheiro na holding e via dinheiro na holding da holding subscrevia aumento de capital. Tá bom. Então, aí ficamos assim. E aí, nesse momento, o BNDES fala que esse é o dinheiro, não vou dar mais nenhum centavo, e agora você tem que fazer o IPO dessa empresa. Isso. E aí, como é que você fez esse IPO? O IPO era para o BNDES tirar o dinheiro de volta. Certo. Tá? Então, aí eu fiz o IPO na forma tradicional. Então, você foi fazer um roadshow. Isso, um roadshow. Só aqui no Brasil? Só no Brasil. Né? Porque a ideia era vender as ações aqui no Brasil. Né? Certo? Na Bolsa. E tornar a ação mais negociada na Bolsa. E o roadshow era isso, para explicar a existência da empresa, o que ela fazia, como funcionava, quais eram as perspectivas e da conveniência de ter ações de uma empresa desse tipo na Bolsa, em vez de ter só bancos e indústria. Né? Então, foi bem sucedido e foi feita, então, a venda das ações e aberto o capital, definitivamente, da Agroceres na Bolsa. E você vendeu quanto do capital? Você vendeu? Não, a participação do BNDES. 65%? Do BNDES, não. 65% era o valor do relacionado da compra, certo? Mas parte foi empréstimo, que teria que ser pago, e parte foi substituição de aumento de capital. Certo. Aí foi feito, dentro da lei, nova lei de cidadãos, foi feita uma cisão na holding e demos as ações para o BNDES, no montante que havia sido acertado. Então, a holding ficou com ações da Agroceres e o BNDES ficou com ações da Agroceres. Essas ações da Agroceres é que foram para o leilão. Certo. E essas ações representavam quanto do capital? Não dá para saber agora de cabeça, não. Mas era significativo, né? Mas era a parte que ele havia posto na holding. A outra ficou vendedora. Certo. Uma parte era dívida, outra parte em ações. Então, a dívida ficou lá. E essas ações eram ON ou PN? Era ON. Tudo ON? Tudo ON. Não, desculpe, era PN. Era tudo PN. Tudo PN. Tá. Né? Quer dizer, a ON era inicialmente, mas depois foi feita a PN para atender o BNDES. Tá bom. E foi vendida a PN na Bolsa. Então vocês fizeram um IPO das ações PN na Bolsa? Isso, por causa do controle. Porque se fizesse tudo ON, o grupo minoritário não conseguia ficar no controle. Porque a BNDES ia vender e ia ficar... Então foi feito em PN para poder facilitar a vida do controle. Né? Então foi feito tudo em PN e a preferencial fez um posto na Bolsa e foi bem sucedida, no sentido de que foi todo colocado e os mercados ficou muito interessados nesse papel. E você era o CFO da Agroceres? Isso. E você usou algum banco para fazer essa operação? Não, o banco era o BNDES. O BNDES? É ele que vendeu as ações.
Tá, entendi. Mas então não houve IPO. não teve um book runner? Então, não houve IPO. Houve Só a venda. a venda. Né? O BNDES recebeu pela cisão aquelas ações da Grosseries e ele vendeu. E como é que você Ele teve decidiu? um grande lucro, hein? Ele teve um grande lucro com isso. Teve? Muito. E como é que ele decidiu o preço de venda? Então, quer dizer, primeiro a ação ficou sendo negociada na Bolsa e foi... É porque hoje você faz o book building e aí o book building definiu o preço. Aí foram da duas oferta. etapas. Né? Uma etapa foi a colocação das ações na Bolsa. Ah, Outra etapa foi a cisão da holding, dando as ações à BNDES. certo. Até que isso tudo terminasse, a ação estava rolando na Bolsa e se valorizando. E tinha poucas ações, imagino. O mercado também não era muito grande, né? Certo. Quer dizer, era suficiente. E havia, vamos dizer assim, uma certa curiosidade de uma empresa diferenciada, que era uma produtora de sementes e uma empresa rural. Não havia quase empresa rural na Bolsa, era tudo industrial. E aí nós descobrimos que o acionista gostava de 3 coisas: aumento de capital, bonificação e dividendo. Então passamos a atendê-lo, dando dividendo, bonificação, e aí a ação foi sendo um atrativo maior. Né? Posteriormente, dessa venda do BNDES, nós começou a haver no mercado as opções de compra e de venda. Antes de falar das opções, vocês chegaram a fazer algum follow-on? Fizemos mais tarde, né, depois para poder continuar. E aí eu tinha uma limitação no recurso da empresa. Certo. A empresa não podia perder controle. Então, o aumento de capital estava na razão direta da capacidade da empresa participar desse aumento. Né? Entendi. Então você foi calibrando os follow-ons no limite para o grupo controlador não perder os 51% dos direitos das ações com direito de voto. Isso. E ao mesmo tempo, fazendo a distribuição de dividendos, etc., a holding recebia dividendos, né? E tal. E tinha que pagar a dívida, né? Tinha a dívida, né? A dívida era da holding, né? Uhum. Tá certo? Então era distribuído dividendo para pagar na parte correspondente a ela. Tá. E a dívida era a longo prazo, né? Quer dizer, então não era nenhum drama, não. Mas enfim, e com o lucro, dava para vender também com lucro. Então eu podia vender um pouco de ações preferenciais com lucro e subscrever ações ordinárias. Então era toda uma engenharia financeira aí bem calibrada para funcionar. Tá bom. E nesse momento apareceram as opções no mercado, então nós criamos um departamento para cuidar só de opções da Grosseries. No sentido de que se aparecesse alguém querendo comprar, nós venderíamos, se precisasse alguém querendo vender, nós compraríamos. Dando, portanto, liquidez. Liquidez para a ação. Né? E com isso, a ação da Grosseries se valorizou na Bolsa e as opções começaram a ganhar mercado, a tal ponto que no 1960, agora não lembro do dano, a Grosseries foi a 4ª ação mais negociada na Bolsa. E era uma empresa de poucos anos na Bolsa e concorrendo com empresas de porte brutalmente maior. Né? Certo? E ela conseguiu esse feito. Né? Esse feito, graças a esse programa de atuação. E os empregados participaram desse evento via um clube de investimentos que foi criado na empresa, em que toda a participação que eles fizessem nesse clube, a empresa pagaria outro tanto. Então, com isso, todos se entusiasmaram em entrar para o clube e o clube só investia em ações da Grosseries. E com isso, todos tinham, vamos dizer, toda vez que a Grosseries valorizava, todos se sentiam mais ricos. Isso deu um espírito de corpo enorme na empresa. Então, os funcionários tinham uma participação... Participação indireta, mas tinham. Né? Subsidiada pela empresa através do copagamento. Né? E claro que eles podiam comprar diretamente também, se quisessem. Nada impedia. Então... E você tem uma ideia de tamanho da Grosseries nessa época? Bom, era muito menor do que as outras empresas existentes, que eram bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, algumas empresas industriais, né, que existiam, grandes, Aços Vilares, Indústrias Vilares, enfim, havia muitas empresas grandes. De maneira que o fato dela ser a 4ª ação negociada foi um sucesso, um feito, realmente. E isso tudo motivou o prêmio equilibrista, que eu ganhei, fui o 2º equilibrista do IBEF. Dada, vamos dizer, a magnitude do processo e a abertura do conhecimento dele por todo mundo, sabendo, né? Então, quando houve a candidatura ao executivo financeiro, eu fui o 2º colocado, o 2º premiado. Esse saiu da Grosseries em 87. Isso.
e 10 anos depois, em 97, a Monsanto adquire a empresa. Foi. O problema todo é que a Agroceres ia muito bem, mas o milho híbrido era feito através de plantações de sementes experimentais. E aí, se desse certo o objetivo, ela era reproduzida. E isso, fisicamente, demora muito tempo. Porque até você encontrar o cruzamento, resultar, verificar se deu certo e reproduzir para pôr à venda, isso demorava muito tempo fisicamente. Então, a Agroceres tinha esse calcanhar de Aquiles. Ela não tinha problemas, porque o produto era tropical e as outras empresas de sementes eram clima temperado, dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina. Então, com isso, ela estava dominando o mercado aqui sem concorrência, né? Porque toda a experiência era feita. Mas surgiu a genética, e a genética podia tirar uma semente sem precisar plantar e montar o híbrido via genética. Então, com isso, o tempo para a pesquisa e reprodução ficou muito mais curto. Então, é um risco que a Agroceres passaria a correr se continuasse no seu esquema, vamos dizer, artesanal, entre aspas, né, de produção de sementes. Com o falecimento do Lei Bittencourt de Araújo, que era o presidente da Agroceres, que é filho do fundador Secundino de São José, os herdeiros acharam melhor então vender para a parte da semente de milho. Ficaram com a parte de aves e de porcos, mas venderam a semente de milho, que era o principal produto da empresa. E a Monsanto, que era a empresa de genética que operava nessa área, foi a compradora. Né? Então, só que ela, por não ser de capital aberto, fechou o capital da Agroceres. Então, todo esse trabalho desenvolvido morreu na venda da empresa para a Monsanto. Mas, enfim, o sucesso foi grande da empresa. Um belíssimo trabalho. Parabéns, professor. Muito bacana. Depois de ouvir toda essa história, talvez você esteja pensando, será que faz sentido eu vender minha empresa? Se você está na dúvida, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Pode me procurar através do LinkedIn, que eu te respondo. Ou, se preferir, me manda um e-mail, josé.securato@spadvisors.com.br. Vamos pensar juntos se um M&A faz sentido para você. Vamos para o nosso último quadro, onde a gente conhece um pouquinho mais de quem é o professor Kehler, né? Então, eu gosto de perguntar para os meus convidados, essa pergunta é para todos os meus convidados. Conte-me alguma coisa sobre você que não está no seu LinkedIn. Bom, é difícil contar alguma coisa específica, né? Genericamente, eu sempre fui muito estudioso e muito aplicado, né? E imagina que eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde, fazia a faculdade à noite, e além disso, fui presidente do acadêmico da área esportiva da Faculdade de Direito. Que esporte que você fazia? Eu fazia tênis, natação um pouquinho e futebol, né? Mas a Ação Atlética Acadêmica 11 de agosto, eu fui presidente. Né? Então, com toda essa atividade, né, ainda tinha tempo de ir a reuniões, festas, etc. Então, realmente, minha vida era muito corrida. Então, eu sempre fui assim, muito 220 por hora, né? 220 por hora. Então, fui fazendo assim. E assim foi toda a vida, né? Depois que eu terminei as faculdades, eu fiz mestrado, doutorado na USP, e ao mesmo tempo que eu estava como diretor mais jovem da Agroceres, né? Não, da Aga Paulista. Hoje chama só Aga, mas na ocasião era Aga Paulista, de gás acumulado. Eu fui diretor com 26 anos. Né? E fui tendo essas atividades todas, eu fui desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Né? Então, essa é uma característica que ninguém sabe, né? Que é muito esforço, muita dedicação, muito trabalho por trás de algum sucesso que a gente consegue. E hoje está com quantos anos? 85. 85 anos. E como é o professor Kehler hoje? Você continua assim ativo, continua estudando, continua... Eu continuo acompanhando o mercado, né? Mas já não tenho mais trabalho. Eu fui presidente do Conselho Fiscal do Grupo Pinheiro durante 16 anos.
2 anos atrás, 4 anos atrás, né? Eu parei e não quis mais me candidatar. Insistiram, mas eu falei, não vou me candidatar, porque era por eleição, a cada 2 anos era reeleito. Porque tem que dar chance para os outros, né? Então, parei. Então, você trabalhava, era presidente da Atlética, aí depois você trabalhava, presidente do clube. Não, no clube, o presidente do Conselho Fiscal foi posterior ao trabalho. Quando depois eu deixei o Banco Central, aí eu passei a ter um trabalho mais pessoal, né? De consultoria, de relacionamentos, então não tive um emprego físico. Mas no período anterior, era assim, eu saía, dava aula no Mackenzie à noite, dava no sábado na FEA, no doutorado, e trabalhava de manhã e de tarde. Então, a vida sempre foi assim, muito ativa, né? Muito bacana. E hoje está menos, né? Dada a idade, dada a falta de compromissos firmes, mas ainda continua sendo uma vida muito atuante. Bacana. Agora tem uma pergunta que o nosso último convidado deixou para você. E ele quer saber, ele não sabia que era você, né? É uma pergunta genérica, né? Ele quer saber como se manter relevante ao longo do tempo. Dedicação, né? Você tem que estar o tempo todo se dedicando ao que você faz, com objetividade, trocando ideias com quem é da área e lendo e estudando, né? Acompanhando palestras, acompanhando reuniões. Desse ponto que eu mencionei que o IDF é muito importante, porque o IDF sempre fazia reuniões e você ia e aprendia com terceiros e participava das discussões. Então, a coisa mais importante é essa, manter-se atualizado permanentemente, porque o mundo está em transformação. Hoje, mais do que nunca, né? Uma transformação brutal. E se você não estiver acompanhando isso tudo, você fica desatualizado e aí perdeu o caminho. Então, hoje, por exemplo, tem que acompanhar os índices internacionais, que antigamente você conseguia fazer uma previsão para 3, 6 meses com um grande acerto. Hoje, 3 dias já está difícil, porque o mundo todo está interferindo na atividade. Então você tem problemas nos Estados Unidos, problemas na Europa, problemas na China, na Índia e refletem aqui. Então se você não souber o que está acontecendo e o noticiário é instantâneo, as coisas se modificam e precisa estar atualizado. Então isso que é o grande ponto, o grande segredo da vida, é estar atualizado, acompanhando os acontecimentos e se informando a respeito de tudo. E você tem um processo para se manter informado? Bom, hoje é fácil, né? Via internet, via computador, você tem acesso a inúmeras fontes, né? E qual que é a sua rotina? Quanto você lê jornal? Minha rotina é uma rotina diferente. Eu acordo às 6 horas da manhã, vou ao clube às 7 às 8 eu faço um programa chamado Esporte e Saúde, das 8 às 9 hidroginástica. E aí eu tomo banho e tal, volto para casa. Então aí eu vou abrir o computador, vejo as notícias, vejo as cotações e decido o que eu tenho que fazer, etc. E leio 2 jornais, o Estado e o Valor Econômico, e às vezes a Folha, pela internet. Então, hoje a internet facilitou muito. E agora, quem não tiver atualizado, vem a inteligência artificial, vai estar jogado no lixo, porque vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Né? Então, tem que estar acompanhando. E eu acompanho. Como é que você toma a decisão de investimento no mundo atual? Você acabou de falar, é muito dinâmico, 3 dias já mudou tudo. Como é que você toma a decisão de investimento assim? Então, você tem 2 tipos de investimento. Renda fixa, que é conhecer exatamente os aspectos tributários e de rentabilidade de cada ativo. Né? Então, por exemplo, hoje tem CDI mais 4% de juros isento de imposto de renda. Então, quem vai aplicar nisso vai ter uma vantagem enorme para quem aplica no CDB, que é tributado pelo imposto de renda numa tabela. Aliás, essa é outra curiosidade, viu? Quem não olhar o imposto de renda com cuidado, vai sempre fazer coisa errada. Porque no Brasil o imposto de renda é maluco. Por exemplo, se você é proprietário de imóvel, tem gente que gosta de imóvel, eu não gosto, e aluga. Se ele alugar na pessoa física, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Se ele aluga na pessoa jurídica, ele vai pagar 15%. Se ele vende o imóvel e põe o dinheiro no fundo imobiliário, ele paga 0%. Então você vê a diferença. O mesmo aluguel pode render muito mais se for feito numa aplicação isenta de imposto de renda do que se for feito na pessoa física.
Então, olha a graduação. Isso é um exemplo simples, né? Nos títulos é a mesma coisa. Quem aplica na cadeia de poupança está isento de imposto de renda, mas tem um rendimento pífio. Quem aplica no CDB tem uma tabela de imposto de renda que começa com 25% e vai até 15% no prazo de 2 anos. Quem aplica na Bolsa tem 15% de imposto de renda. E quem aplica em títulos de debêntures de infraestrutura, ou LCI ou LCA, está isento de imposto de renda. E tem o mesmo rendimento bruto. Portanto, tem que fazer escolha baseada na vantagem tributária. Né? E há uma terceira forma, né, que é mais arriscada, mas é muito mais rentável, é comprar a ação e vender a opção de compra. Então você faz um rendimento com liquidez, você pode sair desta operação vendendo a ação comprada e comprando a opção vendida, e pode levar até o vencimento. Chegando no vencimento, você pode recomprar a opção. Se ela vai dar exercício, você recompra e tem um prejuízo, que abate do imposto de renda futuro, faz um estoque de prejuízo. Se ela desvalorizou, ela vira pó, portanto não será exercida. Então você ficou com a ação e vende de novo a opção. Então você vê que há várias formas de se ter uma rentabilidade não tributada ou levemente tributada com diferentes tipos de ganhos. E você faz bastante financiamento de opções? Ah, sim. O meu pai adora também. Não, porque a rentabilidade é muito grande. Né? E eu faço 2 tipos. Eu faço a compra da ação e venda da opção, e faço também a compra de uma opção de compra e a venda de uma opção de compra. Então, essa que chama-se uma trava de alta, digamos, eu compro uma opção de 10 e vendo uma opção de 12 e pago a diferença dos 2 prêmios, 1. Portanto, eu tenho uma rentabilidade de 100% sobre aquele 1, se forem as 2 exercidas. E se não for exercida de 12, eu exerço a de 11 e ganho parte do prêmio. Né? Ou, se cair, eu só perdi o 1 inicialmente colocados. Quer dizer, então, um risco de perda, mas um ganho brutal. Entendi. Melhor do que jogar nas betas e adjacências, né? Porque se você diversifica, você acaba ganhando em muitos casos. Entendi. Então, você tem um pouco de perda, mas você tem outros. Então, na média, você faz um rendimento brutal. Então, a opção é uma alternativa. E tem a opção de venda também, né? E tem as operações estruturadas. Agora mesmo, eu estou com uma na minha mesa, em que você pode aplicar o dinheiro, prazo é longo, 5 anos, com o Standard & Poor's índice, o que der, mais 35% desse prazo. Com uma vantagem: o capital é garantido e a valorização não é perdida. Quer dizer, se ela valorizar num dia 10 e depois cair, você vai ganhar 13,5. Tá certo? Quer dizer, então a valorização é permanente. Quer dizer, quanto mais subir a opção, a Standard & Poor's, o índice de bolsa americana, mais você vai ganhar, porque não cai, é como um termômetro, né, que vai marcando, a temperatura baixou, mas ele ficou lá em cima. Então, eu acho uma operação maravilhosa e que está sendo ofertada agora. Entendi. Então, há muitas maneiras de fazer aplicações financeiras para quem está atualizado, quem está acompanhando, quem está verificando as alternativas. Muito bom. O senhor gosta de ETF? Também, mas não é tão bom quanto, né, porque a ETF é uma alternativa de aplicar em várias ações pelo índice correspondente a essas ações. Então você escolhe um segmento, digamos, e aí, né? Aí você compra aquelas ações daquele segmento. Ou o banco, escolhe e fica. Então, é interessante, porque você fica diversificado, mas está acompanhando o mercado acionário só. Né? Não tem nenhum ganho. O que nós estávamos mencionando era no ganho usando derivativos. Entendi. E no mercado de estruturado, como eu e acabei de mencionar, você pode ter ganhos significativos, né? Sem risco do capital. Entendi. Isso aí precisa estudar um pouquinho para entender, né? Então, estou dizendo, quem não está up-to-date, né? Quem não está acompanhando as coisas, acaba não tendo essas oportunidades. Né? Maravilhoso. Professor Keyles, deu uma aula hoje. Foi uma conversa incrível, falamos sobre a evolução do mercado de capitais, desde o princípio até as últimas transações, entendemos um pouco da história da Agroseries, que é um caso de
super sucesso, que no seu auge chegou a ser a 4ª ação mais negociada da Bolsa, competindo com a Eletrobras, com a Telebrás, com o Vale, com os grandes gigantes. E você fez parte disso tudo. Então, obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Foi um grande prazer, muito obrigado, muita satisfação. Oportunidade da entrevista. Espero que você volte. Tem ainda muita coisa para conversar, hein? São 85 anos. Muito bom, obrigado. Ok, um grande abraço, muito obrigado por você pela entrevista.